Uma idosa sofre em silêncio nas mãos da nora cruel, sendo amparada apenas pela empregada que, com pequenos gestos, tenta protegê-la. Tudo muda quando o filho chega mais cedo e flagra a mãe no chão, molhada e tentando salvar o cachorro de mais uma agressão. Ao ver a verdade com os próprios olhos, ele toma uma decisão definitiva: nunca mais permitir que sua mãe seja tratada assim. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva fina da tarde caía sobre os vidros da mansão no Jardim Europa, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Dona Amélia observava as gotas deslizarem pela janela do segundo andar, cada uma delas parecendo carregar um pedaço da tristeza que ela guardava dentro do peito. Seus dedos enrugados acariciavam o pelo macio de Mel, a cadela vira-lata de porte pequeno que havia encontrado anos atrás, abandonada numa esquina do Brás. Aquele animal era tudo, o que lhe restava de companhia genuína naquela casa, onde já não se sentia mais bem-vinda. 72 anos de vida. Uma existência inteira dedicada a criar o filho sozinha depois que o marido partiu quando Leonardo ainda era um menino de colo. Amélia trabalhou como costureira durante décadas, acordando antes do sol nascer para entregar encomendas a tempo, economizando cada centavo para que o filho pudesse estudar em boas escolas. Ela nunca reclamou do cansaço, nunca deixou que ele percebesse o quanto era difícil. O sorriso no rosto do menino quando trazia boas notas para casa valia cada noite sem dormir, cada refeição dividida ao meio para que ele pudesse comer mais. Leonardo cresceu e se tornou exatamente aquilo que ela sempre sonhou. Um homem de bem, inteligente, dedicado. Formou-se em administração de empresas, abriu a própria construtora e, com trabalho árduo, transformou aquele pequeno negócio numa das empresas mais respeitadas de São Paulo. Amélia se orgulhava profundamente do filho. Quando ele comprou aquela mansão imponente, com jardins imensos e uma piscina que refletia o céu azul, nos dias ensolarados, ela acreditou que finalmente poderia descansar. Leonardo insistiu para que ela vendesse a casa modesta onde moravam e viesse morar com ele. Disse que queria retribuir tudo o que ela havia feito, que queria cuidar dela como ela sempre cuidou dele. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. A casa era ampla, confortável, e Leonardo fazia questão de jantar com ela sempre que podia, mesmo com a agenda apertada de compromissos e reuniões. Conversavam sobre o passado, relembravam histórias engraçadas, planejavam viagens que fariam juntos assim que ele conseguisse tirar férias. Amélia sentia-se amada, acolhida, importante. Tudo mudou quando Patrícia entrou na vida deles. Leonardo conheceu Patrícia numa festa beneficente organizada por empresários do setor imobiliário. Ela era deslumbrante, todos concordavam nisso. Alta, de cabelos loiros impecavelmente escovados, sempre vestindo roupas de grife que destacavam sua silhueta elegante. Vinha de uma família tradicional paulistana, frequentava os melhores clubes da cidade e tinha aquele jeito sofisticado de falar, escolhendo cada palavra como quem seleciona joias numa vitrine. Leonardo se encantou imediatamente. Amélia, quando a conheceu, tentou gostar. Tentou encontrar naqueles olhos claros e naquele sorriso perfeito alguma centelha de bondade genuína. Mas havia algo que a incomodava. Uma frieza imperceptível para quem olhava de fora, mas que uma mãe experiente conseguia sentir. A forma como Patrícia a cumprimentava com beijos no ar, sem nunca realmente tocá-la. O modo como desviava o olhar quando Amélia falava sobre o passado, como se aquelas histórias de luta e superação fossem constrangedoras ou inadequadas para sua nova realidade. As risadinhas discretas quando Amélia cometia algum erro de português, reflexo dos anos de pouca escolaridade, mas de muita sabedoria de vida. Leonardo, cego de paixão, não percebia nada disso. Ele via apenas a mulher linda que sorria para ele, que o acompanhava em jantares de negócios, que sabia conversar sobre arte, vinhos importados e viagens internacionais. 6 meses depois do primeiro encontro, eles se
casaram numa cerimônia grandiosa no Clube Hípico de Santo Amaro. Amélia usou o vestido mais bonito que conseguiu encontrar, mas mesmo assim sentiu-se deslocada entre tantos convidados elegantes que conversavam sobre assuntos que ela não compreendia. A lua de mel durou 3 semanas. Quando o casal voltou das Maldivas, bronzeados e sorridentes, Amélia notou que algo havia mudado na forma como Patrícia a tratava. Não foi nada gritante no início, apenas pequenos gestos, comentários sutis. Patrícia começou a reorganizar a casa dizendo que queria dar seu toque pessoal ao lugar. O quarto onde Amélia dormia, que ficava no mesmo corredor que o quarto do casal, foi considerado inadequado. Patrícia argumentou que eles precisavam de privacidade, que aquele andar era a suíte principal e que seria melhor se Amélia se mudasse para um dos quartos do primeiro andar. Leonardo, querendo agradar a esposa, concordou sem perceber a mensagem implícita. Amélia arrumou suas poucas coisas e desceu um andar, levando Mel consigo. O novo quarto era menor, mais distante, com uma janela que dava para o muro dos fundos, em vez da vista bonita do jardim. Mas ela não reclamou. Não queria ser um estorvo. Não queria criar problemas no casamento do filho. As mudanças continuaram. Patrícia contratou uma decoradora cara que transformou a casa num ambiente moderno e minimalista, todo branco e cinza, com móveis de design italiano e obras de arte abstratas que custavam fortunas. Os objetos de Amélia, suas fotografias antigas em molduras simples, seus crochês feitos à mão, suas lembranças de uma vida inteira, foram aos poucos desaparecendo. Patrícia dizia que não combinavam com a nova estética da casa, que pareciam antiquados, fora de lugar. Leonardo, sempre ocupado com a construtora, apenas concordava com o que a esposa sugeria, confiante de que ela estava deixando a casa mais bonita. Amélia guardava suas coisas no armário, escondidas. Não queria discutir. Não queria ser vista como a sogra problemática que não aceitava a nora. Ela conhecia histórias assim, de famílias que se desfaziam por causa de conflitos entre gerações. Preferia engolir a dor a arriscar perder o filho. Foi então que as exigências começaram. Numa manhã de segunda-feira, poucos meses após o casamento, Patrícia entrou no quarto de Amélia sem bater. A idosa estava ainda de camisola, penteando os cabelos brancos diante do espelho. Mel dormia enrolada numa almofada no canto da cama. "Bom dia, dona Amélia." Patrícia sorriu. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos. "Preciso falar com você sobre algo importante." Amélia se virou, surpresa com a visita matinal. "Bom dia, minha filha. Aconteceu alguma coisa?" Patrícia sentou-se na beira da cama, cruzando as pernas com elegância. "É que, veja bem, eu estava pensando. Esta casa é muito grande e, como você deve ter notado, demitimos a maior parte dos funcionários. Leonardo acha que estávamos gastando demais com pessoal, e eu concordo." Ela fez uma pausa, observando a reação de Amélia. "Então pensei que, já que você está aqui em casa o dia todo sem fazer nada, poderia nos ajudar com algumas tarefas domésticas. Nada demais, apenas pequenas coisas." Amélia sentiu um aperto no peito, mas tentou ser compreensiva. "Claro, minha filha, posso ajudar sim. Sempre fiz as coisas lá em casa, não tenho problema com isso. Que bom que você entende." Patrícia se levantou alisando a saia do vestido caro. "Hoje mesmo já tem uma pilha de roupas na lavanderia que precisa ser lavada. Separei tudo para você. E depois você pode passar ferro nelas também. Ah, e preciso que limpe o chão da cozinha. Está um pouco sujo." Amélia acenou com a cabeça. Ainda, tentando processar o que estava acontecendo. "Mas tem máquina de lavar roupa, não tem? E a moça que vem fazer faxina?" Patrícia a interrompeu, sua voz mantendo o tom suave, mas com uma firmeza que gelava. "A máquina está com defeito, e a diarista só vem 2 vezes por semana agora. Tenho certeza de que você não se importa de lavar a mão, não é mesmo? Afinal, você sempre fez isso a vida inteira. Deve até sentir saudade desses tempos, imagino." Havia algo na forma como ela disse aquilo. Uma ironia mal disfarçada, uma mensagem subliminar que Amélia captou perfeitamente. Patrícia estava dizendo que ela era a mulher simples, acostumada com o trabalho pesado, que nunca pertenceu àquele mundo de luxo e sofisticação.
Eu vou fazer sim. Amélia baixou os olhos, sentindo o rosto esquentar de humilhação. Ótimo. Ah, e uma última coisa. Patrícia apontou para Mel, que havia acordado e olhava para as duas mulheres com os olhos escuros e atentos. Esse cachorro fede. Precisa dar banho nela e mantê-la longe dos ambientes sociais da casa. Não quero que ela suje os tapetes novos ou assuste as visitas. Cachorro de rua tem que ficar nos fundos. Amélia sentiu. A indignação subir pela garganta, mas a engoliu. Mel é limpa. Eu sempre cuido bem dela, mesmo assim. Patrícia já estava saindo do quarto. Ah, e não mencione nada disso para Leonardo. Ele tem tantas preocupações com o trabalho, coitado. Não precisamos incomodá-lo com detalhes domésticos, não é verdade? Somos mulheres, sabemos cuidar da casa sem ficar perturbando os homens com essas coisinhas. Antes que Amélia pudesse responder, Patrícia já havia fechado a porta. A idosa ficou ali parada por longos minutos, sentindo as lágrimas arderem nos olhos, mas recusando-se a deixá-las cair. Mel veio até ela, encostando o focinho em sua mão, como se entendesse que algo estava errado. Amélia a pegou no colo, apertando-a contra o peito, sentindo o coração bater rápido debaixo do pelo macio. Está tudo bem, minha filha, ela sussurrou para a cadela. Vamos ficar bem. É só ajudar um pouco na casa, não é nada demais. Mas no fundo ela sabia que aquilo era apenas o começo. Amélia desceu até a lavanderia, um cômodo espaçoso nos fundos da casa, com paredes de azulejos brancos e uma enorme pia de granito. Ali estava a pilha de roupas que Patrícia havia mencionado. Quando chegou perto, Amélia arregalou os olhos. Não era uma pilha pequena. Eram dezenas de peças. Vestidos, blusas de seda, calças sociais, roupas de cama, toalhas de banho. Tudo misturado, sem separação por cores ou tecidos. A máquina de lavar, novinha, da marca mais cara do mercado, estava ali ao lado, claramente funcionando perfeitamente. A luz do painel estava acesa, indicando que estava ligada na tomada. Amélia entendeu imediatamente. Não havia defeito nenhum. Patrícia simplesmente queria que ela lavasse a mão. Queria vê-la ali, de joelhos, esfregando roupas numa bacia, como nos velhos tempos. Queria humilhá-la. Com as mãos tremendo, Amélia encheu um balde, grande com água e sabão. Ajoelhou-se no chão frio, sentindo as articulações doerem com o movimento. Seus joelhos, já castigados pela artrose, protestavam contra aquela posição. Mas ela começou a esfregar, uma peça por vez. Mergulhava no balde, ensaboava, esfregava, torcia, enxaguava. As mãos, antes habilidosas com agulha e linha, agora tremiam com o esforço. Mel ficou ao seu lado o tempo todo, deitada num canto, observando com aqueles olhos que pareciam compreender tudo. O sol já estava alto quando Joana chegou para seu primeiro dia de trabalho. Ela havia sido contratada na semana anterior para substituir as outras funcionárias, que foram dispensadas. Era uma moça simples, vinda do interior de Minas Gerais com cerca de 30 anos e um sorriso tímido. Precisava daquele emprego desesperadamente. Tinha 2 filhos pequenos para criar sozinha depois que o marido a deixou por outra. O salário que Patrícia ofereceu era bom, melhor do que qualquer coisa que conseguiria em sua cidade natal. Ela não podia arriscar perder aquela oportunidade. Patrícia a recebeu na porta de entrada, mostrando a casa toda, explicando as tarefas que deveria realizar. Joana escutava atentamente, fazendo anotações mentais de cada detalhe. A patroa era exigente. Isso ficou claro desde o primeiro minuto. Queria tudo impecável, cada objeto no lugar certo, cada superfície brilhando. Quando passaram pela lavanderia, Joana viu a cena que a deixou paralisada. Uma senhora idosa, de cabelos brancos presos num coque desmanchado, estava de joelhos no chão, esfregando roupas numa bacia. Suas mãos estavam vermelhas, irritadas pelo sabão e pela água fria. O rosto estava suado, cansado. Ao lado dela, uma cachorrinha pequena parecia fazer guarda, como um pequeno soldado protegendo sua dona. Essa é a mãe do meu marido, Patrícia disse com um tom casual, como quem comenta sobre o clima. Ela insistiu em ajudar com a casa. Sabe como são essas senhoras mais velhas, né? Não conseguem ficar paradas.
Sempre foram acostumadas com um trabalho pesado. Joana sentiu algo estranho apertar seu estômago. Havia algo de errado naquela cena. A forma como a idosa mantinha os olhos baixos, o jeito como suas mãos tremiam, a expressão de cansaço e resignação no rosto enrugado. Mas ela não disse nada. Era seu primeiro dia. Não podia começar questionando a patroa. Dona Amélia, esta é a Joana, nossa nova funcionária. Patrícia anunciou, mas não havia calor na voz. Amélia levantou os olhos brevemente, encontrando o olhar de Joana. Foi apenas um segundo, mas foi tempo suficiente para que a moça visse. Dor, humilhação, súplica silenciosa. E então Amélia baixou os olhos novamente, voltando a esfregar as roupas. Prazer, Dona Amélia, Joana murmurou, sem saber o que mais dizer. Patrícia já estava puxando Joana para fora da lavanderia. Vamos continuar o tour. Tenho muitas coisas para te ensinar. O restante do dia passou num borrão de instruções e tarefas. Joana limpou, organizou, lustrou, varreu. Mas sua mente continuava voltando para aquela imagem. A senhora de joelhos no chão, as mãos vermelhas, o cachorro ao lado, guardião silencioso de uma dor que não podia ser expressa em palavras. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, já passava das 10. Ele vinha de uma reunião importante com investidores japoneses que queriam financiar um novo empreendimento. Estava cansado, mas satisfeito. Os negócios iam bem. A empresa crescia. Tudo parecia estar no lugar. Amor, você chegou. Patrícia veio ao seu encontro no hall de entrada, dando-lhe um beijo. Estava linda como sempre, usando um vestido justo que realçava suas curvas, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Como foi a reunião? Ótima. Acho que vamos fechar o negócio. Leonardo afrouxou a gravata, jogando o paletó no sofá. Cadê a mãe? Ah, ela já foi dormir cedo. Disse que estava cansada. Patrícia o guiou até a sala de jantar, onde um jantar estava posto para 2. Vim deixar tudo pronto para você. Pensei que estaria faminto. Leonardo sorriu, tocado pelo gesto. Você é demais, sabia? Eles jantaram conversando sobre o dia, sobre os planos para o final de semana, sobre a viagem que fariam a Miami no mês seguinte. Leonardo não perguntou como havia sido o dia da mãe. Não perguntou se ela havia comido bem, se precisava de algo, se estava feliz. Ele assumiu, como tantos filhos assumem, que tudo estava bem, que a esposa cuidava da sogra com carinho, que sua mãe estava confortável e segura em sua própria casa. Enquanto isso, no quarto do primeiro andar, Amélia deitava na cama com Mel enrolada ao seu lado. Suas mãos ainda ardiam, seus joelhos pulsavam de dor, mas pior do que a dor física era a dor no coração. A sensação de ser indesejada na casa do próprio filho, de ser tratada como uma empregada, como alguém inferior. Ela pensou em contar para Leonardo, em descer até a sala de jantar e dizer tudo. Mas então imaginou a cena. Patrícia negaria. Diria que Amélia havia se oferecido para ajudar, que estava exagerando, que era apenas uma sogra dramática tentando causar problemas no casamento do filho, e Leonardo, cansado, estressado com o trabalho, provavelmente ficaria do lado da esposa. Não. Ela não podia arriscar. Não podia ser a causa de conflitos entre o casal. Leonardo merecia ser feliz. Ele havia trabalhado tanto, conquistado tanto. Ela não ia destruir tudo por causa de um pouco de desconforto. Ela havia passado por coisas piores na vida. Tinha sobrevivido à pobreza, à solidão, ao abandono. Sobreviveria a isso também. Mel levantou a cabeça, lambendo o rosto de Amélia como se pudesse secar as lágrimas que finalmente começaram a cair. A idosa abraçou a cachorrinha com força, deixando que ela absorvesse a tristeza que transbordava. Vamos ficar bem, minha filha. Ela sussurrou no escuro. Só nós duas. Vamos ficar bem. Mas no fundo do coração, Amélia sentia que aquilo era apenas o começo de algo muito pior. E enquanto a noite caía sobre a mansão no Jardim Europa, enquanto Leonardo dormia satisfeito ao lado da esposa linda, e enquanto Patrícia sorria no escuro planejando seus próximos movimentos, a idosa permanecia acordada, acariciando seu único amigo verdadeiro naquela casa,
que já não parecia mais um lar. As estrelas brilhavam lá fora, indiferentes ao sofrimento humano. E a chuva voltou a cair, suave e persistente, como as lágrimas silenciosas que Amélia não conseguia mais conter. O primeiro dia havia sido apenas um teste, uma amostra do que estava por vir. E nos dias seguintes, a situação só pioraria, numa escalada lenta e cruel de humilhações e sofrimentos que testariam a resistência daquela mulher que já havia sobrevivido a tanto, mas que agora enfrentava a dor mais profunda de todas. A de não ser mais querida pelo único filho que amava mais do que a própria vida. Os próximos amanheceres trariam novos desafios, novas crueldades, novos momentos em que Amélia teria que escolher entre sua dignidade e seu amor pelo filho. E a cada escolha, um pedaço dela se quebraria um pouco mais até que restasse apenas a casca de quem ela um dia foi. Mas dentro daquela casca, uma centelha de resistência ainda brilhava. E talvez, apenas talvez, aquela centelha fosse forte o bastante para, eventualmente, transformar-se numa chama capaz de iluminar a verdade, escondida nas sombras daquela mansão aparentemente perfeita. As semanas que se seguiram transformaram a rotina de Dona Amélia num ciclo interminável de humilhações calculadas. Patrícia havia descoberto uma forma sutil, porém cruel, de exercer poder sobre a sogra sem deixar rastros visíveis. Cada ordem vinha disfarçada de pedido gentil. Cada tarefa impossível era apresentada como um favor simples. E sempre, sempre vinha acompanhada da mesma ameaça velada. Não conte nada para Leonardo, ele já tem problemas demais no trabalho. Amélia acordava antes do sol nascer, não porque quisesse, mas porque o sono havia se tornado um visitante raro. As dores nas articulações pioravam a cada dia, consequência das horas de joelhos esfregando pisos que já estavam limpos, lavando roupas que poderiam perfeitamente ser lavadas na máquina, polindo pratarias que ninguém usava. Suas mãos, antes hábeis e firmes, agora tremiam constantemente. A pele estava rachada, áspera, marcada pelo contato excessivo com produtos de limpeza. Mel continuava sendo sua única fonte de consolo. A cachorrinha a seguia por toda a casa, um pequeno guarda-costas peludo que parecia entender cada nuance do sofrimento de sua dona. Quando Amélia precisava descansar, escondida na lavanderia para que Patrícia não a encontrasse parada, Mel deitava em seu colo, oferecendo calor e presença. Quando as lágrimas caíam, a cadela lambia seu rosto com uma delicadeza que partia o coração. Mas Patrícia havia notado aquela conexão, e como tudo o que trazia conforto para Amélia, decidiu transformá-la em mais uma arma de tortura. Foi numa manhã de quinta-feira, 3 semanas após o início da escravidão doméstica disfarçada. Amélia estava na área de serviço, pendurando lençóis lavados à mão no varal, quando ouviu o grito agudo de Mel. Seu coração quase parou. Largou tudo e correu em direção ao som, suas pernas doloridas movendo-se mais rápido do que havia se movido em meses. Encontrou a cena na cozinha. Patrícia estava ali com um sapato de salto alto na mão, e Mel estava encolhida num canto, tremendo. Um balde de água havia sido virado no chão, criando uma poça enorme. "Olha só o que esse bicho fez!" Patrícia gritou, apontando para a água. "Derrubou o balde que eu tinha deixado aqui. Cachorro estúpido!" Ela levantou o sapato como se fosse acertar Mel novamente. "Não!" Amélia correu, colocando-se entre a nora e a cachorrinha. "Por favor, não machuca ela." "Foi sem querer. Eu limpo tudo, eu limpo agora mesmo." Patrícia baixou o sapato, mas seus olhos brilhavam com uma crueldade fria. "Você sempre defende esse bicho, não é? Como se fosse mais importante do que manter esta casa em ordem." Ela deu um passo em direção a Amélia, invadindo seu espaço pessoal. "Talvez seja melhor esse cachorro ir embora, doar para alguém, ou levar para um abrigo." O sangue de Amélia gelou. "Não. Por favor, não. Mel é tudo o que eu tenho. Ela não incomoda ninguém, eu prometo. Vou tomar mais cuidado. Não vai acontecer de novo." Patrícia sorriu, mas era um sorriso que não tinha nada de bondade. "Então você precisa entender uma coisa. Dona Amélia." Ela pronunciou o nome com um desprezo mal disfarçado.
Esta é a minha casa. Meu marido trabalha feito um louco para pagar tudo isso, e você está aqui de favor. Se quer ficar, e se quer que seu cachorrinho fique também, precisa fazer sua parte. Ela apontou para a água no chão. E sua parte é manter tudo limpo, sem erros, sem desculpas. Entendeu? Amélia acenou com a cabeça, sentindo as lágrimas arderem nos olhos, mas recusando-se a deixá-las cair na frente da nora. Entendi, sim. Ótimo. Ah, e já que estamos conversando sobre isso, Patrícia cruzou os braços. Preciso que você lave o carro do Leonardo. Ele reclamou que está sujo e seria um presente bonito você fazer isso para ele, não acha? Mostre que se importa com o filho. O carro era uma BMW 0 km que Leonardo havia comprado no mês anterior. Amélia nunca havia lavado um carro assim, tão grande, tão caro, mas ela concordou. Claro, vou lavar. Depois de limpar esta bagunça, Patrícia já estava saindo da cozinha, seus saltos batendo no piso de mármore importado. Ah, e hoje tem jantar aqui. Uns amigos meus vão vir. Preciso que você fique no seu quarto com o cachorro. Não quero que apareça. Seria constrangedor explicar por que a sogra fica circulando pela casa na frente das visitas. Cada palavra era uma facada. Amélia abaixou a cabeça, pegou Mel no colo e começou a limpar a água do chão, ainda tremendo com o susto. A cachorrinha estava assustada, seu corpinho pequeno estremecendo contra o peito de Amélia. Está tudo bem, minha filha, ela sussurrou. Ninguém vai te machucar. Eu não deixo. Joana havia presenciado tudo da porta da despensa, onde estava organizando os mantimentos que haviam acabado de ser entregues. Seu estômago revirou com o que viu. Aquilo não era certo, não era normal. A forma como Patrícia tratava a sogra não tinha nada de familiar ou aceitável. Era crueldade pura, deliberada. Mas o que ela poderia fazer? Tinha 2 bocas para alimentar. 2 meninos que dependiam do dinheiro que ela mandava todo mês para Minas Gerais. Se perdesse aquele emprego, não conseguiria outro tão bom tão cedo. O mercado estava difícil, a economia complicada. Ela não podia se dar ao luxo de ser heroína. Ainda assim, começou a fazer pequenas coisas. Gestos discretos que aliviavam, mesmo que minimamente, o sofrimento de Dona Amélia. Quando Patrícia não estava olhando, Joana deixava um copo de água fresca na lavanderia. Oferecia para ajudar com as tarefas mais pesadas, inventando desculpas de que precisava fazer aquilo mesmo como parte de seu trabalho. Sorria para Amélia sempre que suas trajetórias se cruzavam. Um sorriso genuíno que dizia sem palavras que ela via, que ela entendia, que ela se importava. Amélia percebia aqueles gestos e era grata por eles, mesmo que não conseguisse retribuir com mais do que um aceno tímido de cabeça. Sentia vergonha de ser vista naquela situação, vergonha de que uma mulher mais jovem testemunhasse sua humilhação. Mas, ao mesmo tempo, aqueles pequenos atos de bondade de Joana eram como gotas de água num deserto, insuficientes para saciar a sede, mas preciosas demais para serem desperdiçadas. Leonardo, enquanto isso, continuava vivendo sua vida numa bolha de ignorância conveniente. Saía cedo, voltava tarde. Quando estava em casa, Patrícia garantia que tudo parecesse perfeito. A casa estava sempre impecável, jantares deliciosos apareciam na mesa como por mágica, e ela própria estava sempre linda, perfumada, carinhosa. Ele não tinha motivo para suspeitar de nada. Não perguntava sobre a mãe porque assumia que ela estava bem. Afinal, não recebia reclamações. Amélia não dizia nada. Logo, tudo devia estar em ordem. Mas havia momentos, breves relances, em que algo o incomodava. Como naquela noite, quando desceu para pegar água na cozinha e viu as mãos da mãe. Ela estava lavando a louça do jantar, de costas para ele, e não o ouviu entrar. Leonardo parou na porta observando. As mãos dela estavam vermelhas, inchadas, com pequenos cortes e feridas. Moviam-se devagar, como se cada movimento causasse dor. "Mãe?" ele perguntou, fazendo-a se sobressaltar. Amélia virou-se rapidamente, escondendo as mãos atrás das costas. "Filho, não te ouvi chegar. Quer alguma coisa? Porque está lavando louça? A Joana não faz isso." "Ah, ela..."
ela já foi embora. E eu não conseguia dormir, então pensei em ajudar um pouquinho. Amélia forçou um sorriso. Sabe como é? Velhos hábitos nunca morrem. Leonardo franziu a testa. Mas suas mãos estão machucadas. O que aconteceu? Nada demais. É que eu escorreguei no banheiro e me apoiei na parede. Você sabe, a idade vai chegando e a gente fica mais desajeitado. Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Não precisa se preocupar. Ele queria insistir, fazer mais perguntas, mas Patrícia apareceu na porta da cozinha usando um hobby de seda que deixava pouco para a imaginação. Amor, o que você está fazendo aqui? Ela se aproximou dele, passando os braços em volta de seu pescoço. Venha voltar para a cama. Está tão frio lá sem você. Leonardo olhou uma última vez para a mãe, depois para a esposa. A preocupação foi substituída pelo desejo. Está bem. Mãe, vai descansar também. Não precisa ficar fazendo isso agora. Vou sim, filho. Pode ir. Amélia voltou-se para a pia, retomando a lavagem da louça. Patrícia guiou Leonardo de volta para o quarto, mas não antes de lançar um olhar de aviso para a sogra. Uma mensagem clara. Cuidado com o que diz. Amélia entendeu perfeitamente. Quando ficou sozinha novamente, ela apoiou-se na pia, deixando as lágrimas finalmente caírem. Mel veio até ela, como sempre fazia, e Amélia a pegou no colo, molhando o pelo macio com suas lágrimas silenciosas. Por que a vida tinha que ser assim? Por que a felicidade do filho tinha que custar sua própria dignidade? Os dias se arrastavam, cada um mais difícil que o anterior. Patrícia havia estabelecido um padrão. De manhã cedo, antes de Leonardo acordar, ela dava a lista de tarefas para Amélia. Sempre tarefas que poderiam facilmente ser feitas pela máquina ou pela Joana, mas que ela insistia que fossem feitas à mão pela sogra. Pisos que precisavam ser esfregados de joelhos. Roupas delicadas que tinham que ser lavadas na bacia. Pratarias que exigiam polimento manual, e sempre havia uma ameaça implícita. Se você contar para o Leonardo, vou dizer que está mentindo, que está ficando senil, que quer separar nosso casamento. E aí você vai perder seu filho. Você vai perder tudo. E aquele cachorro vai para a rua. O medo paralisava Amélia. O medo de perder Leonardo, de ser vista como mentirosa, de causar problemas no casamento do filho. O medo de que Patrícia cumprisse sua ameaça e tirasse Mel dela. Então ela continuava, dia após dia, transformando-se numa sombra do que havia sido. Joana observava tudo com o coração partido. Tinha conversas silenciosas com Dona Amélia nos momentos em que Patrícia saía de casa. Pequenas trocas de olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Uma vez, quando encontrou Amélia chorando escondida no quarto, Joana não aguentou. Sentou-se ao lado dela na cama, pegando suas mãos feridas com delicadeza. A senhora não merece isso, Dona Amélia. Joana sussurrou. Não está certo o que ela faz. Amélia balançou a cabeça, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Não posso fazer nada. Se eu contar para o Leonardo, ela vai negar. Vai dizer que sou eu quem está causando problemas. E meu filho vai acreditar nela. Então eu conto. Joana disse com determinação. Eu vi tudo. Posso testemunhar. Não. Amélia segurou as mãos da moça com força. Você tem filhos. Precisa deste emprego. Se ela te demitir, quem vai cuidar dos seus meninos? Não posso deixar você arriscar isso por mim. Mas não é justo. A vida raramente é justa, minha filha. Amélia sorriu tristemente. Eu vivi tempo suficiente para saber disso. Só me ajuda ficando aqui, sendo gentil quando pode. Isso já significa muito para mim. Joana abraçou a mulher mais velha, sentindo sua fragilidade física, mas também sua força interior. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa para si mesma. Quando chegasse a hora, quando o momento certo aparecesse, ela falaria. Ela contaria a verdade. Não importava o custo. Foi numa tarde de sexta-feira que algo mudou. Leonardo havia saído mais cedo do trabalho porque uma reunião importante foi cancelada. Normalmente, ele avisava quando isso acontecia, mas desta vez seu celular estava sem bateria.
Chegou em casa por volta das 4 da tarde, esperando encontrar a casa calma, talvez a mãe assistindo televisão na sala, Patrícia arrumando-se para algum evento social. O que ele encontrou foi silêncio. Um silêncio pesado, estranho. A casa estava vazia de sons humanos. Ele caminhou pelos cômodos, chamando. Patrícia? Mãe? Ninguém respondeu. Foi então que ouviu. Um som abafado, vindo dos fundos da casa. Parecia choro, ou talvez um gemido de dor. Leonardo seguiu o som até a lavanderia. A porta estava entreaberta. Ele empurrou-a suavemente e o que viu fez seu sangue gelar nas veias. Sua mãe estava ali, ajoelhada no chão molhado. Suas roupas estavam encharcadas, o cabelo desgrenhado grudado no rosto suado. As mãos mergulhavam num balde de água com sabão, esfregando uma peça de roupa. Mel estava ao lado dela, também molhada, tremendo. E Patrícia estava em pé, os braços cruzados com uma expressão no rosto que Leonardo nunca tinha visto, uma expressão de satisfação cruel. Não está bom ainda, precisa esfregar mais. Se quer que esse cachorro fique nesta casa, precisa fazer direito. Patrícia dizia, sua voz fria. Leonardo ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de processar o que estava vendo. Então sua presença foi notada. Patrícia virou-se rapidamente e a expressão cruel desapareceu instantaneamente, substituída por um sorriso surpreso. Amor, você chegou cedo. Ela veio até ele tentando beijá-lo, mas Leonardo a afastou suavemente, seus olhos fixos na mãe. Mãe, o que está acontecendo aqui? Amélia levantou os olhos e Leonardo viu terror neles. Terror puro. Não do que estava acontecendo, mas de que ele estava vendo. Ela se levantou com dificuldade, as pernas tremendo. Nada, filho. Só estava lavando umas roupas. No chão? Com as mãos? Leonardo olhou para Patrícia. Por quê? Patrícia riu. Só um forçado, nervoso. Ela insistiu, Léo. Sabe como as sogras são, querem fazer as coisas do jeito antigo. Eu disse que podia usar a máquina, mas ela disse que preferia assim. Isso não é verdade. A voz de Joana veio da porta. Todos se viraram para olhar para ela. A funcionária estava ali com uma expressão determinada no rosto, mesmo que suas mãos tremessem. Isso não é verdade, doutor Leonardo. A senhora Patrícia obriga a dona Amélia a fazer essas coisas, todos os dias. Eu vi. O silêncio que se seguiu era tão espesso que poderia ser cortado com uma faca. Patrícia ficou pálida, então vermelha de raiva. Como você ousa? Você está demitida. Saia da minha casa agora. Mas Leonardo levantou a mão, mandando Patrícia calar-se. Seus olhos ainda estavam fixos na mãe, que agora chorava silenciosamente, abraçada a Mel. Mãe, olha para mim. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. Por favor, me diz a verdade. Isso está acontecendo há quanto tempo? Amélia não conseguia falar. As lágrimas caíam livremente, todo o sofrimento acumulado finalmente encontrando vazão. Leonardo segurou suas mãos machucadas, vendo pela primeira vez os cortes, as feridas, a pele rachada. Meu Deus, o que fizeram? Com você? Foi nesse momento que algo dentro dele despertou. Uma fúria que havia estado adormecida, uma culpa que o atingiu como um soco no estômago. Como ele não havia visto? Como havia sido tão cego? Sua mãe, a mulher que havia sacrificado tudo por ele, estava sendo tratada como uma escrava na casa dele, e ele não tinha percebido nada. Patrícia tentou novamente. Leonardo, você não vai acreditar numa funcionária recém-contratada e numa senhora que está ficando confusa com a idade, vai? Cala a boca. Leonardo falou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Patrícia recuar. Só cala a boca. Ele ajudou a mãe a se levantar, pegou uma toalha e a envolveu. Vamos sair daqui. Você não vai ficar mais um segundo neste lugar. Amor, você está exagerando. Eu disse para calar a boca. Leonardo gritou, fazendo Patrícia se encolher. Ele se virou para Joana. Obrigado por ter falado. Você não está demitida. Na verdade, quero que você me conte tudo. Tudo o que viu. Tudo o que sabe. Joana acenou com a cabeça, lágrimas de alívio correndo pelo seu rosto. Vou contar sim, senhor. Leonardo guiou a mãe para fora da lavanderia,
Mel os seguindo de perto. Levou-a até o quarto dela. Ajudou-a a se trocar em roupas secas, trouxe água e comida. Sentou-se ao lado dela na cama, segurando sua mão, enquanto ela finalmente contava tudo. Cada humilhação, cada ameaça, cada momento de dor. E enquanto ouvia, Leonardo sentia seu mundo desmoronar. O casamento que achava perfeito era uma mentira. A esposa que achava amorosa era um monstro disfarçado. E ele tinha falhado com a pessoa mais importante da sua vida. Tinha falhado em proteger a própria mãe. Lá fora, a noite começava a cair sobre São Paulo. As luzes da cidade se acendiam uma a uma, milhões de vidas seguindo seus cursos. Mas dentro daquela mansão tudo havia mudado. A verdade, finalmente revelada, traria consequências que ninguém poderia prever. E o confronto que estava por vir seria apenas o começo de uma batalha muito mais longa pela dignidade, pelo respeito e pelo amor que havia sido tão cruelmente negado. A noite que caiu sobre a mansão no Jardim Europa foi diferente de todas as outras. O silêncio que antes era opressor agora carregava uma eletricidade, uma tensão que preenchia cada cômodo como um convidado invisível. Leonardo havia ficado no quarto com a mãe até que ela finalmente adormeceu, exausta pelo choro e pelo peso de finalmente ter contado tudo. Mel estava enrolada ao lado dela, também dormindo, sua respiração suave e ritmada quebrando o silêncio. Quando Leonardo desceu as escadas, seus passos eram firmes, mas seu coração estava em tumulto. Raiva, culpa, decepção e uma tristeza profunda se misturavam dentro dele como uma tempestade. Como havia sido tão cego? Como não tinha percebido os sinais? As mãos machucadas da mãe, o jeito como ela se esquivava quando ele perguntava sobre seu dia, a forma como raramente aparecia quando Patrícia estava por perto, tudo fazia sentido agora, com uma clareza dolorosa. Encontrou Patrícia na sala de estar, sentada no sofá de couro italiano, uma taça de vinho tinto na mão. Ela estava composta, os cabelos impecáveis, a postura ereta, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de ser pega, torturando psicologicamente uma senhora indefesa. Precisamos conversar, Leonardo disse, sua voz controlada, mas gelada. Patrícia tomou um gole do vinho antes de responder. Claro, amor, mas acho que você está exagerando na situação. Sua mãe tem uma tendência ao drama, você sabe disso. Não me chama de amor. E não, tenta jogar a culpa na minha mãe. Leonardo sentou-se na poltrona em frente a ela, mantendo distância. Joana me contou tudo. Cada detalhe, cada humilhação. E agora quero ouvir de você. Por quê? Patrícia suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Leonardo, sua mãe estava ociosa o dia inteiro. Achei que seria bom para ela se sentir útil. Idosos precisam de atividades, de propósito. Li isso em várias revistas de saúde. Obrigá-la a lavar roupa à mão quando temos máquina de lavar de última geração? Fazer ela esfregar o chão de joelhos quando ela tem artrose? Ameaçar, tirar o cachorro dela se não obedecesse? Isso é propósito? Isso é terapia? Leonardo se inclinou para a frente. Não me trata como idiota, Patrícia. Eu sei exatamente o que você fez. Você torturou minha mãe. Você está sendo dramático. Não. A voz dele subiu, ecoando pela sala. Eu estou sendo realista. Pela primeira vez em meses, estou vendo as coisas como elas realmente são. Ele passou as mãos pelo rosto, cansado. Minha mãe me criou sozinha. Trabalhou até os dedos sangrarem para que eu pudesse estudar. Nunca me deixou faltar nada, mesmo quando ela própria passava fome. E eu trouxe ela para morar aqui pensando que finalmente poderia retribuir, dar a ela conforto e paz. E você transformou a vida dela num inferno. Patrícia colocou a taça na mesa de centro, seus olhos brilhando com algo que Leonardo não conseguia identificar completamente. Era raiva? Desprezo? Ela cruzou as pernas com elegância. Sabe qual é o seu problema, Leonardo? Você é fraco. Sempre foi. Tem tanto potencial, tanto dinheiro, tanto poder, mas se deixa dominar por essa culpa idiota em relação à sua mãe. Ela já fez o trabalho dela. Criou você, pronto.
Agora deveria ficar calada no cantinho dela e agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Leonardo ficou imóvel, processando as palavras que acabara de ouvir. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando algo feio e podre por baixo. Você realmente acredita nisso? Que minha mãe deveria ser grata por sofrer na própria casa? Não é a casa dela. É nossa casa. Minha casa. Patrícia se levantou, sua voz ganhando uma dureza que ele nunca tinha percebido antes. Eu vim de uma família de verdade, Leonardo. Gente de classe. Quando me casei com você, achei que finalmente teríamos uma vida digna desse nome. Mas não. Tive que aturar aquela velha com seu cachorro fedorento, com suas histórias chatas sobre o passado, com aquele jeito de gente simples que não se encaixa no nosso círculo social. Nosso círculo social? Leonardo se levantou também, a raiva finalmente tomando conta. Você quer dizer o seu círculo social? Aquelas pessoas superficiais que só se importam com marca de roupa e onde passar as férias. Eu construí minha empresa do zero, Patrícia. Vim de baixo. Minha mãe é gente simples, sim, e tenho orgulho disso. Porque ela tem algo que você claramente não tem, caráter. O tapa veio rápido. Patrícia estapeou com força, o som ecoando pela sala como um trovão. Como você ousa? Como você ousa me comparar com aquela... Leonardo segurou o pulso dela antes que pudesse completar a frase. Cuidado. Muito cuidado com o que vai dizer agora. Seus olhos encontraram os dela e havia neles uma determinação fria. Você tem duas opções. Ou pede desculpas para minha mãe, sinceras desculpas, e muda completamente seu comportamento, ou você sai desta casa. Patrícia riu, um som agudo e sem humor. Você não pode me expulsar, sou sua esposa, esta casa é minha também. Não legalmente. Leonardo soltou o pulso dela. Comprei esta casa antes de nos casarmos. Não fizemos comunhão total de bens. Então sim, posso te pedir para sair. E vou fazer isso se não mudar. O rosto de Patrícia contorceu-se numa mistura de raiva e descrença. Você está escolhendo aquela velha em vez de mim? Em vez da sua esposa? Estou escolhendo minha mãe em vez de alguém que revelou ser uma pessoa cruel. A decisão era simples. Patrícia deu um passo para trás, sua mente visivelmente trabalhando, calculando. Quando falou novamente, sua voz tinha mudado, tornando-se mais suave, quase frágil. Leonardo, amor, acho que estamos todos cansados. Talvez eu tenha sido um pouco dura demais com sua mãe. O estresse das reformas da casa, dos compromissos sociais... Ela tentou tocar o rosto dele, mas Leonardo se afastou. Podemos resolver isso amanhã com cabeças mais frias. Vem para a cama, por favor. Não. Vou dormir no quarto de hóspedes. E amanhã vamos ter uma conversa séria, os três. Você, eu e minha mãe. E se eu não gostar do que ouvir, você faz as malas. Ele saiu da sala sem olhar para trás, deixando Patrícia ali, sozinha com sua raiva e suas táticas de manipulação que, pela primeira vez, não estavam funcionando. No quarto de hóspedes, Leonardo deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava em turbilhão, repassando cada momento dos últimos meses, cada sinal que ele havia ignorado. Como pôde ser tão negligente, tão absorto em seu trabalho, que não percebeu o sofrimento da própria mãe? Enquanto isso, no andar de baixo, Patrícia caminhava de um lado para o outro da sala, sua mente fervendo com pensamentos sombrios. Ela havia perdido o controle da situação. Leonardo havia visto a verdade. A empregada havia falado. Tudo o que ela havia construído cuidadosamente estava desmoronando. Mas Patrícia não era do tipo que desistia facilmente. Ela havia crescido, aprendendo que na vida era preciso lutar pelo que se queria, que os fracos eram pisoteados e os fortes prevaleciam. Não ia deixar que uma velha e um marido com surto de consciência destruíssem o estilo de vida que ela havia conquistado. Pegou o celular e fez uma ligação. A voz que atendeu do outro lado era de uma mulher mais velha, refinada. Mãe? Sou eu. Preciso da sua ajuda. Teve uma pausa enquanto ela ouvia. Não posso explicar por telefone. Você pode vir amanhã cedo? Ótimo. Obrigada. Patrícia sorriu. Sua mãe, Beatriz, era uma mulher de sociedade experiente.
manipuladora profissional que havia mantido o casamento com o pai de Patrícia por décadas, apesar das inúmeras traições e problemas. Ela saberia o que fazer. Saberia como virar o jogo. A manhã chegou carregada de nuvens pesadas. São Paulo acordou sob um céu cinzento que ameaçava chuva. Dentro da mansão, a atmosfera não era muito diferente. Leonardo acordou cedo, tomou banho e foi verificar como a mãe estava. Encontrou-a acordada, sentada na beira da cama com Mel no colo. Ela parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Os olhos estavam inchados de tanto chorar, o rosto marcado pelo cansaço. "Bom dia, mãe." Ele sentou-se ao lado dela. "Como está se sentindo?" "Cansada, filho. Muito cansada." Amélia olhou para ele com uma tristeza profunda. "Sinto muito por ter causado todo esse problema no seu casamento. Você não causou nada." Leonardo segurou a mão dela com delicadeza. "Eu que falhei com você. Devia ter percebido, devia ter prestado mais atenção." "Me perdoa?" Amélia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo novamente. "Não tem nada para perdoar, meu filho. Você sempre foi bom para mim. Vamos resolver isso hoje. Prometo." Leonardo beijou a testa dela. "Vou proteger você. Ninguém mais vai te machucar. Ninguém." Uma batida na porta os interrompeu. Era Joana, trazendo uma bandeja com café da manhã. "Trouxe para a senhora tomar aqui no quarto mesmo, dona Amélia." A moça sorriu gentilmente. "Fiz aquele pão de queijo que você gosta." "Obrigada, Joana." Amélia sorriu de volta, um sorriso fraco, mas genuíno. "Você é muito gentil." Joana colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama. "Doutor Leonardo, a senhora Patrícia pediu para avisar que a mãe dela está aqui. Estão te esperando na sala." Leonardo suspirou. "Já vou." Ele olhou para a mãe. "Come alguma coisa, descansa. Vou resolver a situação e depois venho te buscar, está bem?" Amélia acenou com a cabeça, mas o medo estava estampado em seus olhos. Leonardo percebeu e se ajoelhou na frente dela. "Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Confia em mim?" "Confio, filho." Quando Leonardo desceu para a sala, encontrou Patrícia e Beatriz sentadas no sofá tomando café. A mãe de Patrícia era uma mulher de cerca de 60 anos, mas que parecia mais nova graças às inúmeras cirurgias plásticas e tratamentos estéticos. Usava roupas caras, joias discretas, mas valiosas, e tinha aquele ar de superioridade que vinha de gerações de dinheiro antigo. "Leonardo, querido." Beatriz se levantou, aproximando-se dele com um sorriso. "Que bom te ver. Patrícia me contou sobre o mal-entendido de ontem. Achei melhor vir para que possamos resolver isso civilizadamente. Mal-entendido?" Leonardo olhou para Patrícia, que mantinha uma expressão neutra. "Não houve mal-entendido nenhum. Minha esposa torturou psicologicamente minha mãe por meses." Beatriz suspirou como se estivesse lidando com algo trivial. "Leonardo, sei que você ama sua mãe. É admirável. Mas às vezes, na convivência entre gerações, surgem conflitos. Sua sogra vem de um estilo de vida diferente, e talvez tenha se sentido deslocada nesta casa tão moderna e sofisticada." Patrícia apenas tentou ajudá-la a se sentir útil, obrigando ela a trabalhar até as mãos sangrarem, ameaçando tirar o cachorro dela. Leonardo sentiu a raiva voltando. "Isso não é ajudar, isso é crueldade. Você está exagerando, como sempre." Beatriz se sentou novamente, cruzando as pernas com elegância. "Patrícia é uma esposa maravilhosa. Mantém esta casa impecável, te acompanha em eventos sociais, cuida de você. E em troca, você a acusa dessas coisas horríveis por causa de..." Termine essa frase. Leonardo falou, sua voz baixa e perigosa. "Termine e vou pedir para as duas saírem da minha casa agora mesmo." Beatriz fechou a boca, percebendo que havia ido longe demais. Patrícia se levantou, aproximando-se do marido. "Leonardo, amor, vamos ser racionais. Talvez eu tenha sido insensível algumas vezes. Talvez não tenha percebido que sua mãe estava desconfortável, mas não foi intencional." Ela segurou as mãos dele. "Podemos recomeçar. Posso pedir desculpas para ela. Podemos contratar mais funcionários para que ela não precise fazer nada. O que você quiser." Leonardo a olhou nos olhos, procurando sinceridade ali, mas tudo o que viu foi cálculo, manipulação.
Ela estava dizendo o que ele queria ouvir, não o que realmente sentia. Você não está arrependida. Está apenas com medo de perder o estilo de vida que esta casa proporciona. Patrícia recuou, ofendida. Como você pode dizer isso? Porque eu te conheço agora. Finalmente te conheço de verdade. Leonardo se afastou. Quero que você e sua mãe saiam. Hoje mesmo. Você não pode fazer isso. Patrícia gritou, sua máscara finalmente caindo completamente. Eu sou sua esposa. Tenho direitos. Tem direito ao divórcio, isso sim. Meu advogado vai entrar em contato com você para discutir os termos, mas não tem mais lugar. Nesta casa. Não depois do que fez com minha mãe. Beatriz se levantou indignada. Isso é um absurdo. Vamos processar você. Vamos. Tentem. Leonardo a interrompeu. Tenho testemunha. Tenho evidências. E tenho os melhores advogados de São Paulo. Então, por favor, tentem me processar. Adoraria ver vocês explicarem para um juiz por que achavam aceitável tratar uma idosa como escrava. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz e Patrícia trocaram olhares e, pela primeira vez, perceberam que haviam perdido. Leonardo não estava blefando, não ia ceder, não ia desistir da mãe. Você vai se arrepender disso, Patrícia falou, sua voz trêmula de raiva. Vai perceber que cometeu um erro enorme, e quando quiser me ter de volta vai ser tarde demais. Não vou me arrepender, e não vou querer você de volta. Leonardo abriu a porta da sala. Por favor, saiam. Tenho uma hora para arrumar suas coisas e ir embora. Depois disso, vou chamar a polícia. Elas saíram em passos furiosos, subindo para o quarto do casal para fazer as malas. Leonardo ficou ali, tremendo de adrenalina e emoção. Havia rompido com a esposa. Havia escolhido a mãe. E não se arrependia nem um pouco. Joana apareceu na porta, os olhos brilhando com lágrimas de alívio. O senhor fez a coisa certa, doutor Leonardo. Espero que sim. Ele suspirou profundamente. Espero que sim. Uma hora depois, Patrícia e Beatriz saíram da mansão com várias malas, entrando num táxi. Antes de ir, Patrícia lançou um último olhar de ódio para Leonardo. Não acabou. Ela sussurrou. Isso não acabou. Mas Leonardo fechou a porta, cortando aquela conexão. Estava acabado, sim. Pelo menos a parte dela em sua vida estava. Subiu até o quarto da mãe, encontrando-a acordada, ansiosa. Ela foi embora. Leonardo anunciou. Patrícia foi embora. Nunca mais vai te machucar. Amélia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Ela não chorava de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão profundo que doía. Filho, você não devia ter... Devia sim. Leonardo a abraçou, sentindo quão frágil ela estava. Devia ter feito isso muito antes. Me perdoa por ter demorado tanto para enxergar. Mãe e filho ficaram assim por longos minutos, abraçados, enquanto Mel circulava ao redor deles, feliz por sentir que finalmente o medo havia passado. Lá fora, a chuva finalmente começou a cair, lavando a cidade, limpando o ar, como se o próprio céu celebrasse aquele novo começo. Mas os dias seguintes não seriam fáceis. Haveria ajustes, conversas difíceis, processos de divórcio. Patrícia não ia desistir facilmente, mas Leonardo estava preparado, tinha feito sua escolha, e dessa vez não ia falhar com a mulher que havia dado tudo por ele. Dessa vez, ia protegê-la até o fim. Os primeiros dias após a saída de Patrícia foram estranhos, como se a casa inteira precisasse reaprender a respirar. O silêncio agora não era mais opressor, mas libertador. Amélia acordava pela manhã sem o aperto no peito, sem o medo de que a porta se abrisse a qualquer momento, com uma nova lista de humilhações disfarçadas de tarefas. Mel corria pelos corredores sem o receio de ser chutada ou gritada. E Leonardo, pela primeira vez em meses, conseguia olhar para si mesmo no espelho sem sentir aquela culpa roendo por dentro. Mas a recuperação não era instantânea. O sofrimento havia deixado marcas profundas. Leonardo percebeu isso numa manhã de domingo, uma semana após o confronto. Ele havia acordado cedo e descido para a cozinha para preparar o café da manhã, algo que não fazia há muito tempo.
Queria surpreender a mãe, mostrar que as coisas realmente haviam mudado. Estava fritando ovos e preparando tapioca quando ouviu passos lentos na escada. Virou-se e viu Amélia parada na porta da cozinha, hesitante. Ela usava um roupão simples e tinha Mel nos braços. Seu rosto mostrava confusão e um toque de medo. Bom dia, mãe. Leonardo sorriu. Vem, estou fazendo café para nós. Senta aqui. Amélia não se moveu. Filho, eu preciso fazer alguma coisa? Tem alguma roupa para lavar? Algum chão para limpar? O coração de Leonardo se partiu um pouco mais. Não, mãe. Não precisa fazer nada. Você é minha mãe, não minha empregada. Quero apenas que sente e tome café comigo, como fazíamos antes. Ela continuou parada, como se não conseguisse processar aquelas palavras. As semanas de condicionamento psicológico haviam criado uma resposta automática de subserviência, de medo de estar parada, de terror de ser punida por não trabalhar. Leonardo se aproximou dela com cuidado, como se estivesse lidando com um animal assustado. Mãe, olha para mim. Ele esperou até que ela levantasse os olhos. Você está segura. Pode descansar. Pode simplesmente ser minha mãe. Não precisa merecer estar aqui, esta é sua casa. Sempre foi. As lágrimas começaram a cair dos olhos de Amélia, e Leonardo a abraçou, sentindo todo o peso do trauma que ela havia sofrido. Devia ter percebido. Ele repetia como um mantra doloroso. Devia ter percebido. Joana, que estava assistindo da porta da despensa, limpou discretamente as próprias lágrimas. Vou preparar um chá calmante, dona Amélia. Ela disse suavemente. Aquele de camomila que a senhora gosta. Obrigada, Joana. Amélia conseguiu sussurrar. Aos poucos, naquele domingo, Amélia começou a se permitir relaxar. Sentou-se à mesa, comeu a tapioca que o filho havia preparado, tomou o chá que Joana trouxe. Mel dormia em seu colo e, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu apenas existir sem a obrigação constante de servir, de se humilhar, de se esconder. Leonardo percebeu que a recuperação seria um processo longo. Não bastava remover Patrícia da equação. Era preciso reconstruir a autoestima da mãe, fazer com que ela se sentisse valorizada novamente, devolver-lhe a dignidade que havia sido roubada. Nos dias seguintes, ele tomou várias decisões importantes. Primeiro, marcou uma consulta com um médico geriatra para avaliar a saúde da mãe. Amélia resistiu no início, dizendo que não queria dar trabalho, mas Leonardo insistiu com gentileza. Não é trabalho, mãe. É cuidado. É amor. O médico, um senhor de meia-idade com um sorriso gentil chamado Dr. Henrique, examinou Amélia cuidadosamente. Fez perguntas sobre sua rotina, sua alimentação, seu sono. Examinou suas mãos machucadas, seus joelhos inchados pela artrose agravada. Quando terminou, chamou Leonardo para conversar em particular. Sua mãe está num estado de estresse crônico severo, o médico explicou, folheando os resultados dos exames. A pressão arterial está alta, ela perdeu peso significativo e há sinais de depressão. As lesões nas mãos vão precisar de tratamento e os joelhos dela precisam de fisioterapia. Ele olhou para Leonardo com seriedade. O que aconteceu com ela? Esses sintomas são consistentes com alguém que sofreu abuso prolongado. Leonardo contou tudo, sentindo a vergonha queimar em suas bochechas. O médico o ouviu sem julgamento, depois colocou a mão em seu ombro. O importante é que você percebeu e agiu. Muitos filhos nunca percebem. Agora precisamos focar na recuperação dela. Vou prescrever alguns medicamentos e recomendar uma terapeuta especializada em traumas. Sua mãe vai precisar de apoio psicológico para superar isso. Leonardo concordou com tudo, anotando cada recomendação. Quando voltou para a sala de espera, encontrou Amélia sentada, Mel no colo como sempre, olhando pela janela com uma expressão distante. Ele se sentou ao lado dela, pegando sua mão com delicadeza. Vamos cuidar de você agora, mãe. Tudo vai ficar bem. Ela apenas acenou com a cabeça, mas havia um brilho de esperança em seus olhos que não estava lá antes. Leonardo também tomou medidas legais. Contratou o Dr. Fernando Andrade, um dos advogados mais respeitados de São Paulo,
especializado em direito de família. O advogado, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e uma presença tranquilizadora, veio até a mansão para ouvir o caso. Sentaram-se na biblioteca, Leonardo, o advogado, Amélia e Joana. Dr. Fernando pegou notas detalhadas de tudo o que aconteceu. Pediu que Joana descrevesse cada cena que havia testemunhado. Pediu que Amélia mostrasse suas mãos machucadas, suas roupas simples, os poucos pertences que havia conseguido manter. Tirou fotos, documentou tudo. Temos um caso sólido. O advogado finalmente disse. Tanto para o divórcio quanto para, se você quiser, uma ação por danos morais contra sua ex-esposa. O que ela fez se enquadra em abuso psicológico e temos testemunha e evidências físicas. Eu só quero me divorciar dela e garantir que minha mãe esteja protegida. Leonardo respondeu. Não quero prolongar isso mais do que o necessário. Compreendo. Vou preparar os papéis. E vou incluir uma cláusula proibindo qualquer contato entre ela e sua mãe. Ele olhou para Amélia com gentileza. A senhora vai ficar bem, dona Amélia. Vamos garantir isso. Obrigada, doutor. Amélia disse baixinho. Enquanto os processos legais andavam, Leonardo se concentrou em restaurar a vida da mãe. Contratou uma fisioterapeuta que vinha 3 vezes por semana para trabalhar nos joelhos e na mobilidade de Amélia. No início, os exercícios eram dolorosos, mas aos poucos a melhora começou a aparecer. Amélia conseguia subir escadas com menos dificuldade, caminhar sem tanto desconforto. A terapeuta, a doutora Marina, também começou a visitar. Era uma mulher de 40 anos, com uma voz suave e um jeito de falar que fazia a Amélia se sentir segura. As sessões eram difíceis. Amélia tinha que reviver os momentos de humilhação. Tinha que processar a dor, o medo, a sensação de ser indesejada. Mas doutora Marina a guiava através disso com paciência e compaixão. Dona Amélia, o que aconteceu com a senhora não foi culpa sua. A terapeuta repetia em cada sessão. A senhora não mereceu aquilo e não é fraca por ter ficado calada. Era uma situação de abuso psicológico, onde a pessoa abusada fica paralisada pelo medo. Isso é normal. Isso é compreensível. Aos poucos, Amélia começou a acreditar naquelas palavras. Começou a perdoar a si mesma por não ter falado antes, por ter aguentado tanto. Começou a entender que o amor pelo filho não significava que ela tinha que se anular completamente. Leonardo também mudou sua rotina de trabalho. Começou a sair mais cedo do escritório, a delegar mais tarefas para seus gerentes. Queria estar em casa, queria jantar com a mãe, queria conversar sobre o dia dela, sobre suas memórias, sobre seus sonhos. Redescobriu a mulher incrível que ela era, com sua sabedoria de vida, suas histórias engraçadas, sua força silenciosa. Numa noite, enquanto jantavam juntos na varanda, observando as luzes da cidade, Amélia olhou para o filho com um sorriso suave. Sabe, filho, passei tanto tempo me sentindo um fardo que esqueci que também posso ser companhia boa. Leonardo segurou a mão dela. Você sempre foi companhia boa, mãe. A melhor. Fui eu quem se esqueceu disso, mas não vou esquecer nunca mais. Joana continuou trabalhando na casa, mas agora a dinâmica era completamente diferente. Ela e Amélia haviam desenvolvido uma amizade genuína. Conversavam sobre suas vidas, sobre os filhos de Joana, sobre receitas antigas que Amélia conhecia. A funcionária ensinou Amélia a usar o tablet que Leonardo havia comprado, mostrando como fazer videochamadas com os netos de algumas amigas antigas de Amélia. A senhora merece ser feliz, dona Amélia. Joana dizia frequentemente. Merece sorrir de verdade. E Amélia estava começando a acreditar nisso. Um mês após a saída de Patrícia, Leonardo decidiu fazer algo especial. Era um sábado de manhã, e ele acordou a mãe mais cedo que o normal. Vista algo confortável, mãe. Vamos sair. Sair? Para onde? Surpresa. Ele sorriu. Eles pegaram o carro, Mel acomodada no colo de Amélia, e dirigiram. Por cerca de 1 hora até chegarem a um lugar que fez os olhos da idosa brilharem. Era o Brás, o bairro onde ela havia morado a vida inteira, onde havia criado Leonardo, onde tinha suas raízes.
Leonardo parou o carro numa rua específica, em frente a uma casa pequena, mas bem cuidada. Lembra desse lugar, mãe? Amélia olhou confusa no início, depois arregalou os olhos. Era a antiga casa deles, a casa onde havia costurado por tantos anos, onde Leonardo havia crescido, onde tinham compartilhado momentos simples, mas felizes. Nossa casa antiga? Comprei ela de volta, Leonardo disse suavemente. Estava à venda há alguns meses. Pensei que talvez você gostasse de visitá-la, ou quem sabe até voltar a morar aqui se quiser. Sei que a mansão é bonita, mas também sei que nem sempre o luxo é o que faz a gente feliz. Amélia começou a chorar, mas eram lágrimas de emoção pura. Filho, você não precisava, eu sei, mas quis. Quero que você saiba que tem escolhas. Pode morar comigo na mansão, ou pode morar aqui, ou pode dividir o tempo entre os dois lugares. O importante é que você seja feliz, que se sinta em casa de verdade. Eles desceram do carro e entraram na casa. Estava limpa, recém-reformada, mas mantendo a essência original. Amélia caminhou pelos cômodos, tocando as paredes, lembrando. Ali era o quartinho de Leonardo. Ali era a sala onde ela costurava até tarde. Ali era a cozinha onde faziam refeições simples, mas cheias de amor. Essa casa tem alma, ela disse, sua voz embargada. Essa casa tem história. E sempre vai ter. Leonardo a abraçou. Porque você está nela. Eles passaram o dia todo ali, limpando juntos, arrumando pequenas coisas, relembrando histórias. Joana tinha preparado uma cesta de piquenique que levaram para o pequeno quintal dos fundos. Sentaram-se na grama, comeram sanduíches e Mel correu livre, explorando cada canto com curiosidade. Foi um dos dias mais felizes que Amélia havia tido em muito tempo. Ali, naquele lugar simples, ela se sentia ela mesma novamente. Não a sogra indesejada, não a idosa que dava trabalho, mas Amélia. Simplesmente Amélia, com sua história, sua dignidade, seu valor. As semanas se transformaram em meses. O processo de divórcio avançou, com Patrícia tentando resistir, mas eventualmente aceitando os termos. Leonardo foi justo na divisão de bens, mas inflexível sobre o contato com sua mãe. Patrícia tentou algumas vezes enviar mensagens ameaçadoras, mas o advogado cuidou de tudo, documentando cada tentativa de assédio. Amélia decidiu dividir seu tempo entre a mansão e a casa no Brás. Alguns dias ficava com Leonardo, cozinhando juntos, assistindo filmes, conversando sobre a empresa e sobre a vida. Outros dias ia para sua antiga casa, onde recebia amigas antigas, onde se reconectava com suas raízes, onde podia simplesmente ser ela mesma sem pretensões. Leonardo notou as mudanças nela. O sorriso voltou a aparecer com frequência. O brilho nos olhos retornou. Ela engordou um pouco, recuperando o peso saudável. As mãos, com tratamento e cuidado, cicatrizaram. Os joelhos, com fisioterapia constante, melhoraram significativamente. E, mais importante, a autoestima ressurgiu. Uma noite, 6 meses após toda a aprovação, eles estavam jantando na mansão quando Amélia disse algo que fez Leonardo perceber que ela tinha realmente se curado. Sabe, filho, estive pensando, quero voltar a costurar. Não para vender, mas por prazer. Quero fazer roupinhas para os bebês das minhas amigas, quero bordar toalhas, quero criar coisas bonitas. Leonardo sorriu orgulhoso. Acha que tem espaço na casa do Brás para montar um cantinho de costura? Acho que sim, ela respondeu, seus olhos brilhando. Um lugar só meu, onde posso criar, onde posso ser útil, do jeito que eu escolher, não do jeito que alguém me obriga. Então vamos montar. Vamos comprar a melhor máquina de costura, os melhores tecidos, tudo o que você precisar. E assim fizeram. Leonardo transformou um dos quartos da casa no Brás, num verdadeiro ateliê. Comprou uma máquina de costura profissional, organizou prateleiras com tecidos coloridos, botões, linhas, agulhas. Amélia passou dias arrumando tudo do jeito que queria, e quando finalmente sentou-se naquela máquina pela primeira vez em anos, sentiu algo que há muito não sentia: alegria pura. Mel tinha seu próprio cantinho, no ateliê,
Uma caminha macia onde dormia enquanto Amélia costurava. E Joana, nas tardes em que visitava, aprendia os segredos da costura com a mulher mais velha, criando uma conexão intergeracional bonita de se ver. 1 ano após o pesadelo ter começado e 6 meses após ter terminado, Leonardo organizou uma festa na mansão. Não uma festa como as que Patrícia organizava, cheias de gente superficial e pretensões, mas uma festa simples, com as amigas de Amélia, com Joana e sua família, com alguns colegas verdadeiros de Leonardo, com a doutora Marina e o doutor Henrique, que haviam ajudado tanto na recuperação. A casa estava decorada com simplicidade e bom gosto. Música brasileira tocava no som. O churrasco no jardim perfumava o ar. E Amélia, vestindo um vestido bonito que ela mesma havia costurado, circulava entre os convidados com um sorriso genuíno no rosto. Leonardo a observava de longe, conversando com Joana. "Ela está linda, né?" a funcionária comentou. "Difícil acreditar que é a mesma pessoa que encontrei naquela lavanderia há 1 ano. É um testemunho da força dela", Leonardo respondeu. "E também da importância de não desistirmos das pessoas que amamos. Quase cometi o erro de deixar que o trabalho e um casamento falso me cegassem para o que realmente importava. Mas não cometeu." Joana sorriu. "Quando importou, o senhor escolheu certo." Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora e a noite caía suave sobre São Paulo, Leonardo e Amélia sentaram-se no jardim, mel entre eles. O céu estava limpo, raro para a cidade, e algumas estrelas brilhavam através da poluição luminosa. "Obrigada, filho", Amélia disse de repente. "Por tudo. Por ter me salvado. Por ter me devolvido a mim mesma. Você salvou a si mesma, mãe." Leonardo segurou a mão dela. "Eu só removi os obstáculos do caminho. A força sempre foi sua." Amélia olhou para o céu pensativa. "Sabe, passei por muita coisa na vida. Perdi seu pai cedo, criei você sozinha, passei dificuldades financeiras, e agora isso. Mas aprendi algo. A dignidade não vem de onde moramos ou de quanto dinheiro temos. Vem de dentro. E ninguém pode tirar isso da gente, a não ser que a gente permita. Você é a pessoa mais forte que conheço", Leonardo disse, sua voz embargada. "E tenho sorte de ser seu filho." Eles ficaram ali, mãe e filho, sob as estrelas em silêncio confortável. Mel dormia tranquila, sem medos, sem traumas. E a casa, aquela mansão que havia sido palco de tanto sofrimento, agora respirava paz. Amélia nunca esqueceria o que passou. As cicatrizes emocionais estariam sempre ali, lembranças de um período sombrio, mas ela havia sobrevivido. Mais do que isso, havia prosperado, havia redescoberto seu valor, havia se reconectado com sua essência, havia encontrado alegria novamente. E Leonardo havia aprendido lições valiosas. Que o sucesso profissional não significa nada se você perde as pessoas que ama. Que é preciso estar presente, atento, cuidadoso com aqueles que dependem de você. Que o amor verdadeiro não é só dizer, mas fazer, agir, proteger. Joana, que também havia sido parte fundamental daquela história, continuou trabalhando com eles, mas agora como parte da família. Seus filhos vinham visitá-la aos finais de semana, e Amélia fazia questão de costurar roupinhas para eles, de contar histórias, de ser a avó que todos mereciam ter. A vida voltou a ter cor, sabor, significado. As manhãs não traziam mais medo, mas esperança. Os dias não eram mais carregados de humilhação, mas de possibilidades. E as noites não eram mais solitárias e tristes, mas tranquilas e reconfortantes. Amélia aprendeu a dizer não quando não queria, fazer algo. Aprendeu a expressar suas necessidades sem medo de ser vista como inconveniente. Aprendeu que ocupar espaço não era errado, que sua presença tinha valor, que sua história merecia ser contada e celebrada. E Leonardo aprendeu que ser um bom filho não era apenas dar conforto material, mas presença emocional. Era ouvir, era observar, era estar ali nos momentos difíceis, era fazer escolhas difíceis quando necessário, era colocar as pessoas certas em primeiro lugar. Meses depois, Leonardo conheceu alguém novo,
Não estava procurando, mas a vida tem seus jeitos próprios. Era uma professora de história chamada Beatriz, uma mulher simples, inteligente e bondosa. Quando a apresentou para a mãe, Amélia viu imediatamente a diferença. Beatriz a tratava com respeito genuíno. Interessava-se por suas histórias, pedia receitas, brincava com Mel. Era tudo o que Patrícia nunca foi. Sua opinião é importante para mim, mãe. Leonardo disse numa conversa sobre o relacionamento novo. Se não gostar dela, vou entender. Amélia sorriu, tocando o rosto do filho com carinho. Gosto dela. Ela tem um coração bom. É isso que importa. Não a conta bancária, não a família tradicional, não as roupas de grife. O coração. E o dela parece bonito. E estava certo. Beatriz se tornou parte da família e nunca tentou ocupar um espaço que não era seu. Nunca competiu com Amélia. Nunca a fez sentir menos importante. Ao contrário, valorizava a relação entre mãe e filho, incentivava Leonardo a passar tempo com Amélia, participava dos almoços no Brás com prazer genuíno. A vida seguiu seu curso, como sempre segue. Houve dias bons e dias difíceis, vitórias e desafios, alegrias e tristezas. Mas a diferença era que agora Amélia enfrentava tudo isso com dignidade restaurada, com amor ao redor, com a certeza de que tinha valor, de que era importante, de que merecia ser feliz. E naquelas noites, quando deitava na cama com Mel ao lado, não mais no quarto pequeno e escuro do primeiro andar, mas no quarto bonito do segundo andar com vista para o jardim que Leonardo havia insistido que ela ocupasse, Amélia agradecia. Agradecia pela força que encontrou dentro de si. Agradecia pelo filho que finalmente enxergou a verdade. Agradecia pela Joana que teve coragem de falar. Agradecia pela segunda chance que a vida lhe deu. O sofrimento havia ensinado lições, mas não a havia quebrado. Havia a tornado mais consciente do próprio valor, mais grata pelas coisas, simples, mais capaz de reconhecer o amor verdadeiro quando ele aparecia. E assim, sob o céu de São Paulo, numa mansão que já não guardava segredos sombrios, mas memórias de reconstrução e amor, Amélia fechava os olhos cada noite em paz, porque sabia que tinha lutado, tinha sobrevivido, tinha vencido, e merecia cada pedaço de felicidade que agora tinha. A história de sofrimento havia se transformado numa história de superação. A dor havia dado lugar à cura. O medo havia sido substituído pela segurança. E o amor, aquele amor entre mãe e filho que sempre existiu, mas que por um tempo ficou obscurecido, agora brilhava mais forte do que nunca, iluminando o caminho para um futuro onde ambos sabiam que, não importa o que viesse, enfrentariam juntos, com dignidade, com respeito, com o conhecimento profundo de que a família não é apenas sangue, mas escolha, presença, proteção e amor incondicional. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Amélia e Leonardo tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com a jornada de superação, com a força de uma mãe que nunca desistiu, com o amor de um filho que escolheu fazer o que era certo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Você conhece alguém que passou por situação parecida? Como lidou? Sua história pode ajudar outras pessoas. Todos os dias, trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que é possível recomeçar, que é possível vencer, que é possível recuperar a dignidade perdida. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre a vida. Até lá, cuide-se, valorize quem você ama e lembre-se, você sempre merece respeito e dignidade. Um abraço carinhoso de toda a nossa equipe.